conexão, mais mentoradas, mais mulheres incríveis chegando, mais histórias inspiradoras, mas histórias, gente, histórias de um tempo diferente. Hoje vocês vão vir de um tempo que era um pouquinho diferente as coisas por aqui, tá? E histórias aí emocionantes também. Muita coisa pra te inspirar, pra te ensinar nesse especial Dia do Mentor que nós estamos fazendo hoje. Melhor do que eu mesma falar de mim, são as minhas mentoradas, né? Mostrar aqui resultados, a aplicação na vida pessoal, a aplicação na vida profissional, na jornada empreendedora, nas conexões que acontecem e vivem, começando e recomeçando todos os dias. Porque a vida do empreendedorismo é essa, né? São recomeços diários com vocês, Dolly e Cibele. Uma salva de palmas. Vamos lá, vamos começar pelo começo. Quem é você e o que você faz? Vamos lá, né? No começo mesmo. Eu sou Dolly, né? Conheci a Vivi numa feira, pra variar, né? E foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Durante todo, assim, eu não vou detalhar muito, porque é muita coisa, mas assim, hoje em dia eu já enxergo coisas que eu não enxergava, mas é através de alguém, né, vindo falar. Hoje eu sou comercial Vivian Carla, comercial Conexão Delas, comercial também da pousada dos meus pais em Chapada dos Guimarães, fora a parte comercial, ainda tenho o Quitutes da Dolly e o Bazar da Dolly. Então, assim, é multi-empreendedora, né? Com certeza. E a gente vai contar um pouquinho de cada história disso aí, porque cada história dessa tem um ensinamento. E você? Quem é você e o que você faz, moça? Nosso caso é um caso de amor antigo, né? É, isso aí. Por isso que eu falei, tem histórias mais antigas por aqui então, hoje. Eu sou a Cibele da Versus Personalizados. Eu iniciei... Tem das canecas, também. As xícaras também, as camisetas do Conexão, sou eu quem produzo. E a gente a Versus iniciou numa parceria com uma amiga, uns 6 anos. A idade do meu filho. Vai fazer 7 anos já, na verdade. Sim. E conheci a Vivi, acho que uns 2 anos depois. Você me conheceu quando eu tava vindo pra... Não, a gente se conheceu bem logo que eu me formei, que vai fazer 6 anos. E aí foi um ano, então. Foi janeiro, um ano depois de loja virtual. Nesse início a gente começou a trabalhar com online. E a gente conhecia a Vivi numa festa de família, de final de ano, né? E foi trocando as figurinhas, a Vivi é muito rápida, já vamos fazer parceria e tal. E já tava num processo de crescimento da Versus... um pouco rápido, e a nossa limitação do online estava ficando pequena. Foi aí que a Vivian e o Hugo também apresentaram o espaço, que era a Casa Azul, nem era a Casa Rosa ainda. E a gente viu que era aqui que era o momento pra gente abrir o nosso ponto físico. Fiquei e fico ainda de certa forma, só que de outra forma. Achamos outros caminhos. Outros caminhos, exatamente. Uns 3 anos vivendo de ponto físico. Quase 4 anos. Né? A gente foi se adaptando, mudando de espaço aqui. Mas foi experiências vividas, assim, incríveis, né? Tanto coisas, assim, momentos muito bons e momentos tristes também que a gente passou. Mas, assim, de muito aprendizado. E a gente tá nessa caminhada aí já há um bom tempo e vim modificando e renovando a Versus, na verdade, né? Atualizando o meu contexto, assim, de variedades de produtos também, de peças. A jornada da Cibele e da Dolly, né? Elas são jornadas bem diferentes, mas são muito marcantes, são pontuais. A da Cibele, ela já vem de uma longa data, e nessa longa data, ela já caminhou aqui dentro dessa casa, inclusive de cada cantinho da casa. Ela teve numa sala, depois a gente teve um momento da vida da Cibele que ela quase quis desistir, e a gente remanejou ela para um espaço menor que atendia as necessidades dela daquela época. Por ser uma pessoa muito justa, de muito bom senso, ela não sentiu, precisa abrir esse espaço para uma outra pessoa, para uma outra oportunidade. E nesse processo de reinventar o empreendedorismo, às vezes dá um passo para frente para dar 2 passos para trás. Exatamente. Nós também estivemos por momentos de percas, né? Percas significativas, né? A Cibele, né? Foi a mãe dela, sim, né? E depois veio a minha, né? Então nós passamos esses momentos próximos, né? Vivendo essa dor, esse reaprender, esse ressignificar, né? Trazer essa memória positiva que as nossas mães trazem para nossa jornada, porque as nossas mães sempre foram muito companheiras, muito presentes, né? Nesse muito processo, presentes aqui dentro da casa, inclusive.
vive. Então, a gente teve que ressignificar e reaprender todos os dias. E a gente está reaprendendo. A Cibele, ela incluiu produtos novos. Eu pedia muito para a Cibele incluir produtos novos. Insisti muito para a Cibele trazer novos produtos, trazer novas formas de atender o cliente, mudar algumas coisas, né, onde ela tinha dificuldade. E a Dolly, né, é uma pessoa que também foi um presente de Deus, um achado. Nos encontramos realmente numa feira e a Dolly me ensinou e me ensina todos os dias. Ensina todas nós do Conexão todos os dias, né? Porque ela é um exemplo de você fazer com que dá, né? Essa é a Dolly. A Dolly é uma pessoa que ensina todos os dias, mesmo com as limitações físicas, mesmo com dores e mesmo com todos os dissabores que ela tem lá na vida dela, ela tá aqui sempre com a gente. Então é muito importante que vocês prestem bastante atenção nessas histórias, porque elas têm grandes significados aqui na nossa jornada. Eu vou começar perguntando. Vou perguntar primeiro para Cibele. Cibele, dentro dessa jornada de empreendedora, para você, o que foi assim, dentro dos pontos? Que nós tivemos vários momentos aqui, né? Sim, Eu queria que você trouxesse uma coisa que foi especial na sua jornada, a questão de você, porque você começou com a sociedade. Sim. E isso daí é uma coisa que muita gente vive, né? Tem sociedade. E aí chegou no momento que teve um novo ciclo. E como foi lidar com essas mudanças para você? Foi tenso. E assim, eu lembro até hoje, até me emociono, porque quando a Luísa foi conversar comigo, foi um choque. Ainda bem que a caixinha de lente já ficou por aqui. Sim. Hoje. Ainda bem, graças a Carla. Não, mas tá tranquila. Foi um choque, porque parece que eu não me vivia sem ela, mas era um processo que ela precisava também. Ela tava com outras perspectivas de vida e era um momento que era necessário. E Deus vai conduzindo. Sim. E logo veio também o Covid, né? Que Sim. Foi aí que eu também acabei perdendo minha mãe. Então foi tudo muito... Foi aquela... Tava naquela estabilidade e aí deu uma caída muito boa. Mas Deus vai nos erguendo. Você também pegou muito no meu pé e eu vi que eu também sou capaz. Eu tive ali todo o apoio da minha sócia, que é minha amiga até hoje. A gente somos muito amigas e quando precisa ela me dá todo o suporte necessário. Mas eu vi e foi bom pra mim, foi necessário. Aí depois eu caí em si e vi que realmente era necessário eu passar por aquilo, que eu vi que eu sou capaz também de fazer sozinha. Né? De um jeito diferente, né? Fazendo e até com escolhas. Outro tipo de visão, muitas Sim. vezes, né? Pra determinado negócio, ela sempre foi muito mais restrita com muitas coisas, principalmente nessa questão administrativa. Não vamos abrir uma perspectiva para esse lado das canecas mesmo, né? De trabalhar com... Não, pera lá, vamos com o pé no chão, estamos mais apertadinho aqui e ali. E aí eu fui aos pouquinhos até eu conseguir encontrar um outro jeito de trabalhar e me adaptar. Então, esse poder da adaptação, que é muito importante. Mas aí, trazendo isso para dentro de uma mentoria, que é o que você está hoje, a importância de você ter com quem contar nesse momento. Sim, total. Nossa, se não fosse, principalmente aqui é a minha válvula de escape, né? Então, até mesmo às vezes, quando eu acabo assim com a correria da demanda, eu não consigo ouvir muito aqui, até meu marido já fala: você tá precisando ir lá? Vai lá pra Vivi, vai lá pra Casa Rosa. Beijozinho, entendeu? Beijo, Thiago. Ai, então, assim, parcerias legais. É a válvula, né? A gente precisa, às vezes, de uma fuga, bater um papo, trocar ideia com outras mulheres que estão passando por isso, dar um suporte. Hoje mesmo, eu conversando com uma colega da área, até nossa conectada aqui, a Grace, e a gente vai trocando aquelas figurinhas, né? E aí você vê realmente que não é só você que tá naquela situação. Sim. E você pode ajudar o outro da mesma área. E é isso que eu acho bacana que a Vivian proporciona aqui para as meninas do Conexão. Principalmente do mesmo segmento, do mesmo ramo. Isso é muito interessante. Porque, infelizmente, a gente vive no meio de concorrência muito, né? Eu acho um pouco desleal, forte, que né? tem espaço para todo mundo, né? Uhum. Então, aqui a gente se ajuda muito. E isso eu acho que é um ponto, assim, muito bacana que ela trabalha dentro do Conexão. É porque, assim, é uma empreendedora que ensina, que ajuda outras empreendedoras. Sim. Então, a gente não fala de uma coisa que a gente não tá vivendo, né? Exato. E as meninas sabem muito bem, quando eu tenho dificuldade num setor da minha jornada, onde eu tô tendo, eu vou estudar, aprender e volto para ensinar. E já vou compartilhando ao mesmo tempo com vocês, né? Então, nunca teve esse lado de eu guardar, né? Só pra mim, nunca teve. Eu fui aprendendo, estou aprendendo, aí eu vou errando, vou acertando, vou entendendo, aí isso daqui dá pra Dolly, isso daqui dá pra Ingrid, isso daqui dá pra Cibele, isso daqui dá pra conversar com a Carla. E uma outra coisa que eu nunca tive medo, que é uma coisa importante de nós trazermos aqui, é medo de perder.
A gente não precisa ter esse medo de perder espaço, medo de perder cliente, medo de perder pessoas. Não, o que é seu, o que você constrói, ele é seu. Então, quando as pessoas chegam aqui de outros nichos, a primeira coisa que a gente faz aqui é apresentar a pessoa do mesmo nicho mesmo. Sim. Porque quem vai te ajudar é quem é do mesmo nicho que você. E é engraçado que eu fico na área comercial, nossa, gente, aí começa. Ai, mas ela é do mesmo que eu, será que eu não vou atrapalhar? É a frase de unânime, todas, né, que chegam. Não, vocês vão crescer juntas, vocês vão estar juntas. E a importância da mentoria nisso, porque assim, em muitos outros lugares, você vai e tem realmente essa concorrência, essa questão que a gente vive, do jeito que é colocado. Sim. Mas quando você chega aqui, com a mentoria da Vivian, aqui na Casa Rosa, gente, é muito diferente. É algo leve, sabe? Eu posso ter uma mesma coisa, eu posso vender jantinha e a comadre também vender jantinha. Mas, gente, vocês não sabem quem vai lhe dar dica de jantinha. É a comadre. E a mesma coisa é ela. Então, a gente vive muito debaixo dessa mentoria. Sim. Vive muito isso. Da questão, não, ok, tem mercado para todo mundo. Tem cliente, até porque é uma frase que me impacta muito, que vem dela, da Vivian. O cliente não vai pelo seu produto. O cliente vai até você por você. É por como você é. Então, independente se tem um monte de uma mesma área, vai ter um monte de cliente, mas cada um vai se identificar com você. Não é o seu produto. O seu produto você vai fazer de qualidade, com amor. Igual aqui, eu não vejo ninguém que não faça por amor. Todas fazem. Mas o cliente vem por você. Vem porque você trata de uma forma. E isso a gente aprende muito. Fazendo, né? Fazendo. E a Dolly trouxe uma frase muito... que a gente tem essa abordagem logo na entrada, né? Quando as pessoas chegam. E uma das coisas que pra mim também foi muito importante... recordando aqui com vocês, é porque quando eu me formei, eu comecei a atender as mulheres, né? Chama uma, chama outra, aquela coisa mais discreta. A Sibeli sabe, no começo era uma ou outra. E eu senti essa necessidade de agrupar essas mulheres, porque eu não queria só pra mim. Eu queria que uma conhecesse a outra, porque minha vida sempre foi de conexões, a minha vida e do Hugo, a gente vai sempre saiu transbordando, fazendo conexão, conversando com um, conversando com o outro. Eu falava, gente, essas mulheres precisam se conhecer, essas mulheres precisam fazer negócio, precisam aprender. E aí começou com uma roda tímida que a gente fazia ali dentro do estúdio, ainda o estúdio não estava formado. Ele era talk coffee que a gente fazia, era uma coisa bem simples que a gente fazia, com 10, 12, 8, 3 pessoas, quem viesse. E foi quando eu aprendi a frase incrível, não vem quem tem que vir. Foi quando eu me desprendi de tudo isso. Eu acho que foi muito importante aprender aquela frase naquele momento, que eu comecei a trazer pra tudo, né? Então eu sou assim, vem quem tem que vir. Quem chegou, quem tinha que vir. Quem não veio, não era pra vir. E tá tudo bem, e tá tudo certo. Mas são processos. E quando eu comecei a envolver vocês no mesmo movimento, vamos fazer roda. E a gente fez o primeiro grande evento, foi o Elas Empreendem, sim, em agosto de 2019. A Sibeli estava aqui com a Luísa nesse evento, que a gente colocou 50 empreendedoras lá na nossa garagem. E a partir dali nunca mais parou. Só mudamos de nome, viemos com conexão. Mas esses movimentos, eles começaram a dar logo depois veio o Sextou, no ano seguinte, que era Sabadão, que virou Sextou. Mas então esses movimentos de estarmos, caminhar junto com quem faz o mesmo que você, ou tem as mesmas dores que você, né? Como diz a Tatiana. Tatiana disse numa fala esses dias que nos últimos 2 anos aconteceram muitas coisas significativas na carreira dela e momentos muito difíceis para ela. E aí, né, era de se pensar que, nossa, antes eu não tinha. Então, 2 anos, que é os 2 anos que eu tô caminhando lá com a Vivi, com conexão, que aconteceram essas coisas. Onde tá o problema? E aí, será que o problema tá ali? Aí, a fala dela, que me emocionou muito, falou assim, se não tivesse lá, eu teria desistido. Então, Deus preparou ela estar no ambiente certo, com as pessoas certas, para que quando fosse acontecer, porque de repente já fazia parte de algum movimento que ela precisava tratar, ela estava com as pessoas certas, porque era mais difícil falar não, porque ela, quando ela pensou antes de falar, não, vem aqui, vamos fazer tal coisa, vem aqui. Então, esses movimentos são importantes. Então, estar aqui nos movimentos que aconteceram na sua jornada, pessoal, profissional, na sua todos os dias, né, minha amiga? Você é incrível, né? Todos os dias, tantas jornadas que acontecem, quando seria mais fácil desistir? Nossa. Você falando isso até, eu me colocando nessa situação, provavelmente também, se eu não tivesse, eu já teria desistido.
Então é questão bem de complicado. resistência, gente, eu tenho uma luta diária, só que a gente desespera também, né? Sim. Aí teve um dia que eu cheguei pra Vi, eu falei, Vi, eu preciso de um PA, de uma emergência, uma emergência de mentora. Aí a gente foi lá na salinha, eu falei, Vivian, tava na época das Olimpíadas, Paralimpíadas, né? Eu falei, eu não sei quem não tá matando o leão, só que tá vindo tudo pra mim, os leões dos outros. E ou eu vou treinar, sei lá, taekwondo e vou pra Paralimpíadas, porque eu tenho problema PCD, ou eu vou desistir. Foi o que eu falei no dia. Eu tô cansada. Eu tô cansada. Foi Eu o que você desisto. falou. E foi extremamente importante como ela trouxe. Olha onde você tá hoje. Olha o que você faz hoje. E não é pelo como faz, é você. Então, independente se tem leão, se tem tigre, independente. Gente, é muito diferente quando tem o grupo de apoio, quando a Cibele fala de vir conversar, gente, é muito diferente. É muito diferente. E engraçado que todo mundo que entra aqui fala, nossa, a energia dessa casa é boa, né? Mas por que é boa? Não é porque é somente a casa que é boa, mas é quem tá aqui. Com certeza. É o cuidado, né, que a gente tem nas coisas que a gente faz, de como a gente faz, no cuidado. E é muito interessante, né, porque a gente já ouviu de relatos e mais relatos de pessoas que saíram lá dos escritórios, né, você vê que não tem nada a ver com estrutura, né, a gente já saiu pessoas de escritórios, de estruturas, de parcerias gigantes financeiramente falando, até de oportunidades de negócio melhores. Não trocam estar aqui, um momento do mês, um momento da semana, gostam de estar aqui, né, do jeito que porque a gente dá o nosso melhor com aquilo que a gente tem, né, então, mas é muito importante, essa questão da energia, porque é o propósito, né? É o propósito. É o propósito assim, de estar aqui, é o propósito de empreender. E o que eu acho legal, quando você na sociedade, antes de entrar na mentoria, você é de um jeito, você se porta de um jeito, tem coisas que ok, né, vai criando a conexão. Mas quando você começa a ver, através de uma mentoria, através de uma pessoa que está ali, não, peraí, faz assim, dá pra... Como que você... A Vivi fala que eu faço com o que eu tenho, realmente é com o que eu tenho ali. Então vamos fazer ali. E você enxergar aquilo ali, torna pra sociedade você uma outra pessoa. E eu passo muito isso. Eu vivo muito isso. Um monte de gente fala, nossa, Dolly, você tem tanto problema de saúde, porque eu tenho um Instagram que fala do meu problema. Você tem tanto problema de saúde, mas você nunca desiste. Você tá ali o tempo todo. Gente, vocês não sabem o grupo de apoio que eu tenho. De verdade, não é só por mim, por eu não querer desistir, porque tem também o nosso. Mas olha, aqui é a Vivian, o Hugo, Cibele, Ingrid e um monte que tá nos bastidores, que tá conversando ali. É diferente. É diferente quando você tem uma visão, um ambiente, sabe, que tá andando junto com você, que tá crescendo junto com você. Mesmo que no começo você não vai enxergar isso, mas depois. E quando a Vivi traz assim, tem gente que não troca esse local, mas tem pessoas que ainda não está no mesmo nível e que saíram. Se perdem. E se perdem. Mas, gente, se você vê, elas não fazem mais nada. E tem vários casos, não? Por quê? Porque lá fora você não acha. Não vê, você não consegue. Não é a mesma coisa, não é do mesmo jeito. Você tem que vivenciar, experimentar e... Não, é verdade. Muda muito. E olha que a gente anda, hein, gente? A gente anda pra todo lado. Mas, Vivian, só contemplando, né, complementando, você falou de energia e andar no mesmo, mas é muito o propósito, né? As pessoas certas, na hora certa e o momento certo, então acaba fluindo, né? Sim. Mesmo às vezes você tá mais desanimadinho, você tá sumindo, mas então, vou lá, aí parece que já dá mais uma animadinha, né? Dá mais um gás, espera lá, não vou desistir. Começa a aparecer propostas boas e vendas bacanas e parcerias legais. Então, assim, é tudo muito... É o recarregar mesmo. É o recarregar. Recarregar o seu negócio, recarregar, né? A bateria da gente, né? Tem uma coisa, eu quero falar desse recarregar, mas depois eu quero fazer uma pergunta para a Cibele em especial. Mas, assim, tem uma... Hoje a gente falou sobre isso nas outras conversas, que a Karina, que na verdade soltou isso, e é muito importante falar. Quando você tem que cuidar do seu emocional,
você contrata o quê? Um terapeuta, um psicólogo, ou um problema no relacionamento para você, para seus filhos. Então, você busca essa ajuda. Quando você tá ali com o seu lado espiritual mais enfraquecido, você, da tua igreja, você vai lá se encontrar com a pessoa que você considera um mentor ali naquela área, né? Uma figura que você respeita, ou uma pessoa lá da tua igreja ou da tua religião que tem um pouco mais de abertura de você conversar, que vai te trazer esse propósito voltado para fortalecer tua fé. Né? Quando você tá com problema físico, você vai no especialista, você vai no médico. E quando o seu negócio não tá bem, onde você vai? Ah, eu compro um curso. Olha o erro. Não é que é erro comprar curso. Não tô falando com erro porque eu também vendo. Mas você tá preparado para esse curso? Esses dias a Dolly sabe disso, eu andei conversando com uma pessoa, uma profissional excelente, e ela tinha uma mentoria muito legal para aplicar nessa área do digital, me fez a proposta. E eu fiquei uns 2 dias pensativa, né? Porque eu fiquei querendo fazer a mentoria, normal, queria fazer, só que eu sabia que não era só a mentoria que ia envolver, além do financeiro, do tempo, ia ter que envolver uma energia que eu talvez naquele momento eu não estaria disposta para fazer. Então eu fui entender que naquele momento não seria apropriada. Então muitas vezes você entra, eu tô desesperada, só que eu vou comprar um livro, vou comprar um planner novo e vou me inscrever aqui no curso tal da plataforma. Passou uma semana, você tá rindo, Ingrid? Serviu a ela vai sem falar, ela pôs a mão na boca, eu não entendi. Mas assim, aí o que aconteceu? Passa aquela primeira semana da euforia, que eu não sei como fazer. O que acontece? O planner vira rascunho, o curso vai vencer em 1 ano, você vai faltando 1 mês para vencer, você vai lembrar de fazê-lo, porque vai chegar um e-mail para você avisando. Exatamente. Né? E foi. E ficou por isso mesmo. Então, peraí. Eu estou com dificuldade, eu não sei por onde começar, eu tenho dificuldade em entender qual que é o processo, então eu vou procurar ajuda com quem sabe fazer, né? É muito sobre isso. Então, às vezes a gente não sabe por onde começar, nem como recomeçar. E aí, por que eu acho o papel importante, né? Do qual me coloquei, é até o que eu quero falar para a Cibele, porque algumas verdades que a gente está protelando de ouvir e as nossas pessoas ao nosso redor, elas não vão falar. Não. Porque essas pessoas... Medo, né? Imagina se ela fala pro Zinho um negócio desse. O Zinho não tem razão. O Zinho não tem razão nem no filme. O Zinho, inclusive, eu vou até mandar um abraço pro meu amigo Zinho. Se a Cibele estivesse no filme... Olha aqui, vou gravar aqui. Se a Cibele estivesse no filme e o cara do filme fazer alguma coisa errada com a mulher, aí ela fala, tá vendo vocês, homens, como são? E aí o Zinho que leva, não é assim que funciona? É, mais ou menos. É nessa pegada aí, né? Mas essa questão das verdades, é capaz que o Zinho vai falar alguma coisa, né? Ele vai dar um jeito de falar. Comentar, mas ele vai ele pode fazer um leve comentário, né? Mas não é sobre isso. Mas é sobre essas verdades, né, Cibele? Eu acho que é sobre isso. É isso que eu queria que você trouxesse. Muitas verdades, muitos sacodes. Sim, necessários. Eu até brinco aqui com a Vivian, assim, quando ela me chama pra conversar, eu já brinco, vou tomar uma bronca, uma lapada ali, mas eu vou com todo amor e todo carinho de escuta, assim, porque eu sei que vai ser bom pra mim. Então, e se não fosse também com essas verdades, eu não estaria aqui onde eu tô, ainda insistindo no meu projeto, no que eu acredito, né, que eu sou capaz de fazer. Então, isso é totalmente... Verdade, né? E às vezes a gente precisa acordar. A verdade dói, mas é necessária, né? Então... E o olhar de fora, né? Sim. Porque quando a gente tá dentro, geralmente, do problema, a gente não consegue. A gente fica meio cego para algumas coisas, né? E quando vem... E principalmente nos momentos de desânimo, nos momentos de dificuldades, né? Aí muitas vezes que a gente não consegue ver as possibilidades, que nem você falou no caso da Dolly, quantas coisas você já passou, né, Dolly? Mas aí quando você para um pouquinho, pede orientação ou uma conversa, simples conversas às vezes com alguém que realmente te quer bem, já te abre os caminhos ali para novas possibilidades, né? E olha uma frase legal que a Cibele trouxe, realmente te quer bem. Aqui, encontrei na Vivi, encontrei muitas pessoas. Por quê? Porque não vai ter aquele julgamento. Sim, não, você não faz porque você... Não é sobre isso. Assim, eu posso falar 100%, todas falam, Dolly, você consegue. Nenhuma chega pra mim e fala, ai, porque você não vai conseguir. Nenhuma. Isso é importante no empreender. É importante até quando vem falar sobre a empresa ou o que está acontecendo, as dificuldades, fala, você consegue? Você trouxe isso no começo, né? Falando, eu dei conta, eu dava conta.
É bem isso, bem importante. Dentro desse contexto de mentoria, uma outra coisa que eu queria trazer aqui, que eu acho que é muito importante, falei também com as meninas, mas eu acho que é muito bacana vocês se verem como empresa. Que eu acho que foi também um ponto que também para vocês foi, para as duas, né? As duas foram em algum momento importante, olhar aquilo como realmente um negócio que tem horário para abrir, que tem horário para fechar, que tem valor, né? E que esse valor precisa ser respeitado. Então, em algum momento, e isso dentro, primeiro para mim, né? E depois para os meus, e depois para o mundo. Isso é um transbordo. É verdade. Eu falando nisso, o meu foi um processo, né? Que no começo eu fui com todo o gás, não tinha hora. Eu não tinha hora, não tinha muito discernimento de saber a hora de parar de trabalhar, não tinha muito discernimento, principalmente trabalhando home. As minhas produções, criação de arte, essas coisas, geralmente trabalhava muito celular, atendimento. Então, assim, tanto que a Vivi até uma vez falou, você tem que botar horário. E aí, essas adaptações minhas com que foram acontecendo, eu falei, não dá. Então, aí hoje eu tenho meu horário, é no período da tarde, de tal hora, sábado até tal hora. E se der, deu, se não der, tem o prazo para entrega, e dentro desse prazo de entrega eu tô cumprindo. Então a gente tem que saber dar valor, principalmente nisso, ainda mais quem trabalha de uma forma que ainda tem que administrar a sua família, né? A sua casa. Então é extremamente necessário isso aí. É extremamente. Senão desorganiza outras áreas da sua vida, né? Você trouxe o posicionamento de horário e eu trago da família, né? Toda vez eu conto sobre isso, porque assim, a minha família, todos são concursados, né? Existe uma realidade dentro disso, de um entendimento deles dentro disso. E para mim, primeiro, me entender como empresa, meu Deus, foi uma quebra primeiro dentro, igual você trouxe. Entender como empresa, tá, comecei a me entender. E aí, o que eu vou fazer? Gente, é meu pai, é minha mãe. Sabe aquela questão, quem é muito família tem isso, né? Mas eu me posicionei. E um dia, isso é muito importante pra mim falar. Por quê? Porque eu tenho a questão de muita honra com meu pai, com a minha mãe, com aqueles que estão comigo. E um dia, o meu pai e minha mãe chegaram e olha, filha, né? Eles me chamam de filha. Hoje eu vejo que você vai crescer. Hoje eu vejo que você vai longe. Mas como empreendedora. E entenderam, gente, não foi do dia pra noite, mas eu houve primeiro o quê? Uma quebra dentro de mim. Porque meu marido tinha que falar a mesma coisa que eu. Se eu falasse uma coisa, meu marido outra, oi? Aí tive que trazer pra minha casa dentro. E depois trazer a questão da cadeia, né? Do transbordo. As crenças, né? As crenças. A família primeiro, a base, depois os amigos, depois as pessoas entenderem que é o seu trabalho, é o seu serviço, né? E dentro de... Olha só que legal. Além de trazer essa quebra de cultura, né? De crença, a minha mãe falou, nossa, filha, eu tô vendo você mais feliz. Olha a importância do posicionamento, de entender... E eu estar no lugar que eu queria. E não estar no lugar que outra pessoa desejava. E eu estou no lugar que eu gosto, que eu faço. Eu vivo com a dor, né? Mas isso não me causa dor. Sabe? Te limita. Não me limita. Isso é o teu gás, né? Exato. Continuando. É o meu gás. É justamente aquele lugarzinho que você vai. Quando você tem lá, pra quem frequenta igrejas, casas religiosas, tem o dia, né? Não é por acaso que as casas religiosas, elas têm dias, elas têm programações, para que você crie uma sequência de idas para fortalecer a sua fé. Aquela fala que tá ali naquele momento talvez não vai significar nada, mas para de ir para ver. Se você quebra a sequência, você vai todo domingo na missa, um exemplo, ou no teu culto, não importa, na tua reunião, deixa de ir para ver. Como é que você começa a enfraquecer e não percebe? Porque da mesma forma que você fortalece aos poucos, você também fica fraco aos poucos. Você não fica fraco. Faltei um dia, eu vou ficar fraco. Não, é igual academia. Você faltou um dia, você não perde tudo, mas perde uma sequência de dias pra você ver. Você já começa a ficar mais flácido, você já começa a ter menos disposição. Devagar. Igual você parar de comer um dia, você não vai morrer, mas fica vários dias sem beber água, sem comer, você vê o que seu organismo. E o nosso negócio, ele é alimentado da mesma forma. Se você escolheu uma mentoria, se você escolheu uma comunidade, que é o nosso caso do Conexão, para estar lá, para
fortalecer o seu negócio, para de ir pra você ver. No primeiro dia você vai falar, deu nada. Sobrou até tempo pra me fazer tal coisa. Segundo, dali a pouco você vai falar assim, cara, eu tô no vermelho. Sim. Tem pouco cliente. O que tá acontecendo? Né? Não, deve ser que, é o preço que tá errado. Aí você começa a fazer tudo errado. Aí você começa a baixar preço, você começa a fazer promoção. O que foi? Aí você começa a falar, não, eu vou fazer tráfego pago. Eu vi uma amiga minha fazendo uma propaganda de cara, como é que você vai fazer tráfego pago? Isso é uma estratégia. Como é que você vai pro... É igual, ela trouxe até um exemplo, a Dris, a Marioli, falou bem assim, que ela viu uma analogia de uma mentora que dizia o seguinte, que a pessoa faz o tráfego pago, que é na internet, você pagar o anúncio, achando que vai vender, da mesma forma que uma pessoa, abre aspas, coloca uma loja no shopping com a garantia de sucesso. E não funciona assim. Agora eu tô na melhor esquina da cidade, eu vou vender. Não vende. Quem vende é você. Quem vende é o seu esforço. Quem vende é a sua dedicação, é a sua constância, a sua disciplina de buscar parcerias novas, de buscar novos clientes, de cativar os clientes que estão inativos, de gente que faz tempo que não aparece. Quem apareceu só para dar um oi e sumiu. É esse olhar atento todos os dias pro negócio. E estar numa comunidade empreendedora, é igual eu falei, no primeiro momento, ok, só faltei uma roda. Ok, só não fui no sextou. Só que isso deve... Aí chega um momento e fala assim, nossa, já faz tanto tempo que eu não vou, que agora eu tô até com vergonha de voltar. Que é o que acontece. Aí a pessoa faz o quê? Se afasta. Aqui ainda não... Sabe por que não caiu tudo ainda pro chão? Porque nós não deixa. Nós vamos atrás. E aí, o que aconteceu? Eita, sumiu. Não, vai lá, você quer carona? Né? Tem que voltar, eu tinha gente ver. Não, vai lá, amiga, tô sentindo sua falta. Então, a gente criou esse jeito vivo de ser, transbordou, né? Uma coisa boa, positiva para todo mundo. Então é isso. E dentro de tanta coisa que a gente já falou, que já mistura em todos os assuntos aqui, essa questão de ter alguém é como se você tivesse alguém para voltar para contar o que você fez ou deixou de fazer. Foi também uma fala que a Karina falou que eu virei uma sócia dos negócios dela, né? Que ela falou, Viva, você é meio sócia de todo mundo. Né? Não, eu ainda brinquei com a Karina. Falei, Karina, ela falou assim, eu falei, Karina, agora eu vou falar igual o Pablo Marçal. Sócias, sócia 1, sócia, todas as minhas sócias aqui, né? Mas a gente vira um pouquinho mesmo, porque a gente se sente... Eu participei de tantos processos da Versus que eu me sinto íntima pra falar da Versus, né? O meu filho que fala que a chefe da mamãe é a tia do cabelo rosa. Samuel, um beijo pra você, o Samuel. A tia do cabelo rosa é a chefe da mamãe. Até porque ele cresceu me vendo aqui, né? Então ele já associa que a Vivian é a minha chefe. É a chefe da mamãe, é a tia do cabelo rosa. Como se fosse. Né? A Carla justamente falou sobre isso. Olha, a empresa é minha, mas eu tô contratando a minha chefe. Ela falou ela disse, eu abri um CNPJ pra me contratar a Vivian pra ser minha chefe, né? A gente sente falta, no fundo, de alguém pra compartilhar, de alguém pra dar orientações, pra pegar né? no pé. E pra ter um olhar de fora. Eu acho que o mais importante. É muito importante. Porque às vezes a gente realmente não consegue ver. Eu não tenho uma mentora diretamente a mim, mas eu aprendi a compartilhar. Então hoje... Aí você não carrega tanto esse peso, né? Eu ponho as ideias no papel e aí, vou trocar uma ideia com a Carla, trocar uma ideia com a Dolly sobre tal coisa, vou chamar o Hugo para conversar sobre determinada ideia que eu tive. Então eu aprendi a compartilhar, então fica mais fácil para mim hoje, porque eu tenho com quem compartilhar. E pessoas que estão caminhando no mesmo ponto que eu. Sabe uma coisa importante que eu lembrei de um documentário que eu assisti, só que eu só assisti um pedaço, eu não assisti, da Fernanda Montenegro. Nossa, na Globoplay, tá passando. E aí a Fernanda, lindo, eu assisti só um pedacinho, quero assistir inteiro ainda, e eu peguei justamente a parte final onde ela tava falando do Fernando Torres. E eles viveram juntos 60 anos. E ela fala assim, que conheceu o Fernando no teatro, né? E eu achei lindo que a Fernanda falou que ela conheceu ele no teatro e que se ele não fosse do teatro, eles não teriam ficado 60 anos juntos. Ou seja, eles compartilhavam... O que ela quis dizer com aquilo? Eles compartilhavam a mesma vida, a mesma ideia e os mesmos objetivos. E que o Fernando, ele deixou de fazer muita coisa por ele pra fazer a Fernanda. Ir junto. Pra fazer a Fernanda. Ele fez a Fernanda. Então, por mais que ele teve lá o sucesso dele, mas ele parou pra fazer a Fernanda mesmo. E eles compartilharam 60 anos de vida juntos, até quando ele foi embora, né? Partiu deste plano para um outro plano. E aí eu falei, Fernanda, isso não é sobre Fernanda e Fernando. Isso é sobre todas nós. Então, um relacionamento, foi o que eu falei, pra gente que empreende, falando aqui de uma forma muito tranquila, porque nós estamos numa mesa onde nós temos 3 maridos parceiros, né? A gente tem essa coincidência. Saudável, né? Relacionamento bem saudáveis. Então, assim, por mais que os maridos de vocês não desempenhem diretamente... Funcionário. Abre aspas,
tecnicamente a função que vocês fazem, mas eles são parceiros e sócios em todas as decisões que vocês vão tomar. Sim, Entendeu? É muito legal isso, até por vocês foram chegando e por ordem de chegada vocês foram entrando aqui, não foi por uma coisa que eu programei. E coincidências das duplas que vieram foram bem interessantes. A coincidência de vocês é sobre esse apoio. É verdade. Foi importante. E eu fico muito feliz porque eu tenho esse respeito deles. Tem. Eu conquistei isso no coração deles, né? Pode falar no gravado? Pode falar no gravado. É muito engraçado e muito importante que a Vi traz, porque assim, é onde a gente procura apoio também, né? E teve um dia, porque como eu sou comercial da Vivi e do Conexão, a Vivi me marca no Google Agenda os compromissos. E como eu tenho problema de saúde, já aconteceu algumas coisas na direção porque eu dirijo, né? Então eu marco todos os meus compromissos, eu marco o meu marido. Na agenda também, no Google Agenda, pra ele entender onde eu tô e qualquer coisa que ocorrer, ele já sabe onde ir, né? Não perder tempo. Teve um dia, a gente tudo reunido, eu não sei mais se eu atendo a prefeitura, que é onde ele tá no momento, ou se eu vou atender a Vivian, porque meu celular fica despertando o tempo todo de compromisso. Vivian, reunião, sextou, roda, Vivian. Eu não sei se eu vou pra prefeitura ou se eu vou pra Casa Rosa. Todos os dias eu tenho essa dúvida. E foi muito engraçado, mas isso é a parceria. Sim. E é assim, não só mais comigo, mas aqui também com a Vivi, com o Hugo, com todos aqui envolvidos. E isso é muito importante. Família também, né? A sua família em si, né? A minha família inteira, minhas irmãs, meus pais, também, tá tudo envolvido. É um grupo de apoio que virou bem grande, né? Muito bacana. E a gente escolheu a família, porque você escolher amigos é uma, né? Você nascer de um é ali, é destino. Agora, você escolher é diferente. É diferente. O da Cibele também. O Zinho também não fica parceiraço, me ajuda nas pinturas. Tem hora eu invento umas modas, ele fala, ó, só que é horário, tem que marcar. Exato, tem um horário. Ele tem que organizar os instrumentos, as ferramentas de trabalho dele. Ele vem, mas ele tem todo metódico. Ele vem, passa aí o final de semana ajudando. Extremamente parceiro, dá ideia, dá dica, né? Então eu acho assim. Super. Acho muito. Eu falei, inclusive, na feijoada, falei, olha, Rosa tá desbotando. Ele, dezembro. Deixa eu entrar de férias. Já me avisou, dezembro eu vou. Então tá bom, já tá avisada. Já está marcado, né? Não foge. Ainda falou, vamos antes. Falei, não, o Zinho só pode em dezembro. Só vai pintar em dezembro. A casa que espere dezembro, porque Zinho só pode em dezembro. Então é o dia que o Zinho pode vir. Porque o Hugo pintando, o Hugo ele tem TDAH. Imagina, ele começa a pintar, ele larga o pincel no meio da sala. Aí ele vai pintar, ele pinta assim, depois ele já tá pintando assim. Aí ele tá fazendo uma bolinha. Aí não vai dar bom, né? Então ele, com o Zinho fazendo, ele vai certinho, entendeu? Direcionamento, É, né? que o Zinho, ele não deixa. Aí ele tem medo do Zinho. Acho que o Zinho brigar com ele, né? Aí ele faz certinho. Não, passa ali, ó, bruto. Aí ele vai lá e passa certinho, né? E aí o Quito podia vir nesse especial final de ano, né? Aí, né? Podia, né? Final de ano, né? verdade. Quito parceiro, né? Mas, meninas, assim, pra fechar nossa conversa, porque temos mais mentoradas pra falar hoje, em poucas palavras, o que a mentoria significou pra você? Vida. Vida? Uau. Literalmente. Vida. Me trouxe de volta. Que lindo. Que lindo. É difícil pra falar, mas é o que eu enxergo. E não é à toa, né? E eu acho que é pra maioria. Só não consegue em outras palavras. Mas é o que traz pra gente. Agora eu vou embora. Quebrou a mentora aqui. É até difícil eu falar agora. E agora, Eu Cibele? acho que é o mesmo, né? Vai, Cibele. O que a mentoria trouxe pra você? Assim, eu sinto de descobrir o meu propósito, de fato, né? Eu acho que esse tempo todo que eu tô aqui com vocês é de saber que não tem opção de desistir, entendeu? Então... Não tem essa portinha? Não tem essa opção. Existe esse não. Claro que a gente não vai se abrir a novas oportunidades, né? Que possa aparecer, mas não desistir. Eu acho que é isso, né? Diante de qualquer situação, de qualquer problema, a gente tá aí pra continuar. Então é isso. Recomeçar, remodela Exatamente. e se adapta e segue.
É bem isso mesmo. Ai, gente, de repente ficou um clima. Também a caixinha tá aqui, cara, mas não precisou usar. Meninas, eu quero agradecer. Me dá a mãozinha aqui. Agradecer. Ó, você já derrubou o microfone. Esse Sibeli já derrubou. Não, tá aqui, tá do ladinho. Vai várias coisas pros bastidores da Ingrid ali, né? Mas eu quero agradecer vocês pela confiança, pela parceria, pela amizade, pelos todos os momentos famílias que eu já passei com a sua família, com uma parte da nossa família que acaba sendo em comum, né? A gente tem aí uma pessoa em comum maravilhosa nas nossas vidas. E que venham mais e mais desafios. Estaremos juntas. Estamos prontas. Se Deus quiser. Aqui. Sempre, né? E que venham mais e mais mulheres pra cá também, né? Com certeza. Bora atrás, se né? Se não vier, eu vou buscar. A Dolly busca, gente. Eu A Dolly busco. busca. Dolly é porreta, ela vai atrás. Gratidão, gente. Gratidão. Amém. Amém. Virou quase um... Como é que chama aquele...